Se você é fã de futebol assim como eu, tem interesse não só no jogo em si, mas também no aspecto mental do esporte, esse vídeo é para você. Afinal, a convidada aqui é a Diara Fortes, ela é psicóloga do time feminino do Corinthians, time que está dominando o cenário nacional e internacional também nos últimos anos, e esse ano ganhou só tudo, né? Vamos conversar sobre a sua carreira, sobre a importância da psicologia esportiva e sobre curiosidades da área também. Então, se você gostou, ficou interessado, fica ligado aí e vamos ao vídeo. Diara Forte, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Toda semana eu tento Obrigada. conversar com um profissional diferente, contar um pouquinho sobre a história de cada um. Então é um prazer te receber aqui. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é como que você chegou nessa área, né? Como você virou psicóloga esportiva, né? Mais precisamente trabalhando dentro do mundo do futebol. Primeiro, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho, né? Agradeço muito. Eu acho que eu falo, meu caminho foi um pouco diferente, porque eu sou formada em economia e eu sempre fui do mundo empresarial. E depois eu fui fazer psicologia, porque eu falo que a psicologia me escolheu e é ela que está no meu sangue. E quando chegou 2016, houve uma oportunidade de eu fazer um trabalho pontual com uma goleira, que era a Monique, da equipe do Arthur Elias, na ocasião. E aí foi um trabalho que deu certo, assim, ajudou ela naquele contexto. E aí houve a oportunidade de eu fazer um trabalho com o time na época era Audax Corinthians, era uma parceria. Eles iam disputar a Copa do Brasil, e aí eu fui fazer um trabalho com eles muito pontual, de 10 encontros, que eram os 10 jogos que eles tinham, só que eles tinham um objetivo muito agressivo, que era vencer ou vencer. E aí eu fiz esse trabalho com eles, foi muito bacana para mim, porque foi quando eu realmente conheci um pouco dessa parte, dessa atividade, dessa possibilidade, e também deu muito certo, graças a Deus elas ganharam a Copa do Brasil, e isso deu uma vaga para elas na Libertadores de 2017, e com tudo isso eu abri essa porta, vamos dizer assim, para conseguir essa oportunidade. Em 2017 eu fiz de novo uma intervenção com eles no primeiro semestre, e aí 2018 já teve algumas mudanças aí no meio do caminho, mas efetivamente foi em 2019 que houve a oportunidade da comissão técnica ter uma psicóloga, né? O Arthur sempre gostou muito da ideia de ter alguém que cuidasse desse aspecto mental, ele sempre falou muito disso, mas essa oportunidade só surgiu efetivamente em 2019, e de lá para cá eu tenho a oportunidade aí de trabalhar com eles, com essa comissão, com aqueles gambaré, que são pessoas extraordinárias, crescido muito nessa atividade, me apaixonada, né? Então, foi dessa forma que eu acabei atuando aí com ele, que eu comecei a atuar aí com o futebol. Alguns títulos, né, nesse caminho, né? Bastante. Muitos títulos, graças a Deus. Eu falo que eu fui muito privilegiada porque eu entrei numa comissão que é extremamente focada, dedicada, trabalha muito, estuda muito, né? Eles estão sempre querendo mais e mais. Mas isso foi um dos pontos pela qual eu quis trabalhar com eles, né? Na ocasião era Rodrigo Iglesias, o auxiliar técnico, o Arthur, o Edson e o Marcelo Rossetti. O grupo era formado só pelos 4 quando eu os conheci, e eu tive a oportunidade de trabalhar com eles e perceber o quanto eles fazem você querer crescer mais e aprender mais. Isso foi uma coisa que me fez querer estar perto deles, mas eu só consegui isso em 2019, e essa busca, né, por sempre melhorar, melhorar, melhorar é uma coisa muito bacana, e graças a Deus a gente conseguiu alguns títulos aí ao longo desses anos. Esse ano a gente conseguiu os 4 títulos, né, dos 4 campeonatos que nós disputamos. Então foi com a despedida deles, então, que foi algo assim muito especial, muito espetacular. Muito, muito bom. Agora eu queria te perguntar quais foram os maiores desafios que você encontrou dentro da sua carreira aí na psicologia? Eu acho que foram alguns desafios, eu acho que mais no sentido de como lidar em alguns casos específicos. Para mim, um desafio grande foi 2020, a época da pandemia, porque na pandemia a gente ficou 4 meses praticamente, né, sem estar presencialmente, e nesse contexto é muito difícil. Então eu precisava fazer ações ao longo desse período para poder continuar esse trabalho, vamos dizer assim, junto com toda a equipe, na sua parte, né, preparação física, pessoal do técnico mesmo e tal. Então foi um momento que a gente trabalhou muito, né, apesar de ter sido a pandemia, a gente trabalhou muito online, muito de forma remota, para que a gente pudesse
continuar o trabalho, né? E a gente percebeu que foi produtivo e deu certo quando a gente voltou para os campeonatos e a gente conseguiu os títulos daquele ano. Então, acho que foi um desafio grande, né? Acho que foi um desafio para todo mundo, né? Ter a pandemia para todo mundo foi algo muito, né, inesperado e diferente, vamos dizer assim, mas ter que trabalhar remotamente foi uma lição muito importante para mim, que eu aprendi bastante. Bom, você já comentou que trabalha atualmente no Corinthians, né? No time feminino, e eu queria te perguntar um pouco como que é esse dia a dia lá dentro do Corinthians. Atualmente eu vou algumas vezes por semana e jogos eu estou sempre presente, os jogos principalmente que são em São Paulo. Ele está latindo, Renan, me perdoa, pera lá. E o meu dia a dia é de acompanhar os treinos, estar com a comissão técnica, acompanhar as reuniões que eles fazem, ter reuniões com todo o departamento. A gente tem um núcleo de saúde e performance para a gente trocar, né, um pouquinho de como que está cada atleta, de trocar um pouquinho como que está o grupo, e a partir disso, das minhas percepções, das demandas que surgirem, da própria solicitação da comissão, fazer intervenções individuais ou em grupos também. Então, esse vai ser no meu trabalho e eu estou sempre presente nos jogos. Só alguns, quando ficam mais distantes, de repente vai um número, né, mais restrito, quando é fora do estado. E no caso da Libertadores, que é um campeonato muito intenso, né, que são mais dias, cerca de 20 dias que fica fora, então do Libertadores também eu estou sempre presente. Mas o meu dia, eu estou sempre muito perto deles, né, então não é uma coisa que eu acompanho à distância e vou de vez em quando, então isso é importante para eu entender todo o trabalho, entender o que a comissão espera, ter a percepção e através disso conseguir fazer atuações mais direcionadas, vamos dizer assim. Muito legal. Você acabou de falar que está sempre muito próxima das jogadoras, né, da comissão também. E eu queria saber um pouco como que você constrói essa relação de confiança com as atletas. Uhum. Eu acho que o que realmente abriu esse caminho para ter essa confiança foi lá atrás, quando eu tive a minha primeira atuação, porque muitas das atletas que ainda estão no Corinthians fizeram parte desse meu começo, né, de 2016. E lá eu consegui adquirir essa confiança quando eu fiz o trabalho pontual com elas, junto com a validação da comissão. Então, uma vez que o Arthur mostra a importância de ter esse profissional na comissão e mostra a importância de cuidar dessa parte da saúde mental, isso já abre um caminho para o meu trabalho. Isso é um privilégio que eu tenho, né? Porque acho que não é todo lugar que às vezes eles percebem essa importância do papel do psicólogo. Então, uma vez que eles tenham trabalhado isso, então isso estabelece uma confiança maior. E aí de 2019 para cá, o time, a grande parte ficou muito, ainda está lá, foram poucas pessoas que saíram ou que chegaram, né? Então, uma vez que todo mundo já conhece, isso já vai passando para as outras pessoas. Mas quando eu entrei em 2019, houve também essa conversa do Arthur com o time para explicar um pouquinho qual seria o meu papel. Então, eu acho que isso é importante, né? Eu não consigo fazer nada sozinha, eu tenho que fazer em conjunto com todo mundo. E isso é uma característica que eu acho que a gente teve muito no Corinthians, né? A gente tem um grupo que trabalha muito em conjunto em prol de um objetivo. Com certeza, esse respaldo da comissão contribui muito. Né? Faz toda a diferença, com certeza absoluta. Quais são as técnicas ou estratégicas não, né? Estratégias. Quais são as técnicas ou estratégias mentais que você utiliza ali no dia a dia, né, no trabalho com as jogadoras? Olha, uma coisa que eu acho muito importante é a gente entender o contexto, né? Tanto o contexto do grupo, quanto o contexto individual. E aí, a partir disso, eu vou tentando utilizar técnicas e estratégias dentro daquilo que é solicitado, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho acho que a gente tem uma série de ferramentas, que eu digo nós psicólogos, né? Temos uma série de ferramentas de diferentes abordagens, né? A gente tem a teoria cognitiva comportamental, que tem muitas técnicas que são muito bacanas, né? Utilizadas no esporte. Então, acho que tem muitas estratégias boas, mas eu tento adequar essa estratégia ao momento e à atleta. Então, não é todo atleta, talvez, que vai, sei lá, fazer uma meditação e isso vai ajudá-la. Então, conhecendo um pouco cada uma e conhecendo o perfil do grupo, e eu acho que isso é um processo, né? Não é que eu entro agora num time e já consigo ir lá e aplicar. Mas como eu já estou um tempo com eles e já teve esse processo, né, o passo a passo, então hoje eu já consigo
identificar quais são as principais técnicas. Então, pode ser que eu use respiração para algumas, pode ser que eu use meditação para outras, visualização, né? Tem pessoas que gostam de escrever, então eu uso algumas ferramentas que ela vai fazendo anotações, né? De objetivos que ela tem, né? Os passos que ela vai chegar. Então, para cada momento ou cada pessoa, eu vou tentando adequar de acordo com a demanda daquele momento. Então, talvez eu não consiga responder essa ou essa ou essa, né? Mas a gente vai tentando adequar muito com o grupo. Não, respondeu muito bem, e eu já imaginava que era algo nesse sentido, porque cada pessoa responde de um jeito, né? Cada pessoa tem uma forma de lidar, você sabe que uma coisa funciona para uma, não vai funcionar para outra. Então tem que se adequar, né? Eu já esperava mais ou menos essa resposta. Que bom. Agora eu queria te perguntar como que a preparação mental ela difere entre jogos mais importantes e jogos regulares, digamos assim. Por exemplo, a primeira rodada de um Campeonato Paulista é diferente de uma final de Libertadores. Então, o que muda ali de uma preparação para outra? Eu acho que é esse fato de eu estar com elas e entender os momentos, né? Então, eu tento fazer um trabalho na pré-temporada para conhecer cada uma, para entender cada uma, para fazer atividades de coesão de grupo, atividades para que o grupo se conheça, para que a gente perceba. E aí, acompanhando cada processo, cada campeonato, a gente vai direcionando. Então, eu não tenho algo que já é preparado, vamos dizer assim, para cada demanda eu vou percebendo o que aquilo precisa. Então, por exemplo, para nossa Libertadores, para início do ano, a gente começou com uma demanda específica de preparação, vamos dizer. Quando chegou na Libertadores, eu já fiz algumas coisas muito específicas mais perto do campeonato para preparar para aquele momento, de acordo com como o grupo estava naquele momento, de como seria a viagem, né? Até foi divulgado um trabalho específico que a gente fez, que é uma analogia que eu fiz com uma árvore antes do primeiro jogo, e o objetivo era trazer algumas características de uma árvore e das árvores de uma floresta para o contexto do esporte, fora do seu país, num lugar que você tem que ter resiliência, que você tem que estar muito focado, que é muito intenso, que são 6 jogos, né, muito intensos, assim, que você fica no hotel bastante tempo. Então, eu fiz algumas analogias e esse trabalho foi sendo alimentado ao longo do campeonato, né, a gente foi construindo juntas. Então, eu vou tendo, um pouco parecido até com a resposta anterior, mas por conta disso, para entender o momento de cada atleta e do grupo, aí eu acho que entra muito o grupo, né, como que o grupo está naquele momento, para saber qual é o momento, qual a atividade ou qual a estratégia mental. Às vezes o grupo pode estar, inclusive, cansado mentalmente, que foi o caso do Paulista, né, que foi aí há 15 dias. Então, de repente, talvez fazer alguma coisa ou não fazer muitas coisas pode ser uma alternativa até melhor do que eu querer criar várias estratégias, mas no momento que elas, né, precisam estar muito focadas, descansadas. Por isso que é importante esse núcleo de saúde de performance, né? O lado de entender a preparação física, entender o próprio cansaço, entender a parte alimentar, e aí o que a gente vai priorizar nesse momento para a gente poder tirar o melhor de cada uma delas, e assim para cada competição, para cada jogo, e para principalmente para cada semifinal, final, que, né, muda muito o contexto. Boa. Qual a maior lição que você aprendeu ao longo aí da sua jornada como psicóloga esportiva? Eu acho que a maior lição é que a gente está o tempo todo crescendo e aprendendo, né? Por mais que eu leia e estude, sempre tem mais coisas para ler e para eu estudar, e eu sempre vou estar num contexto de melhora contínua, né? Então, às vezes eu posso fazer cursos e de repente falar, agora eu já fiz a minha especialização, esse curso aquele, e então agora eu já estou pronta. Eu acho que não, assim, esse pronto talvez nunca chegue, porque eu acho que a gente está sempre crescendo. E quando você trabalha com pessoas, você sempre aprende com as pessoas, a gente ensina, a gente aprende, e no futebol tudo é muito dinâmico, né? Então acabou essa temporada, agora a gente tem que começar uma nova temporada, então uma nova página com novas questões. Então, se eu não tiver aberta a essas mudanças e a esse aprendizado constante, talvez eu fique um pouco fechada em um certo mundo, assim, então é isso. Então eu acho que para mim a lição principal que eu aprendi é cada ano é um ano, né?
atleta é uma atleta, cada momento é um momento, eu posso ter trabalhado com a mesma atleta, mas nesse ano é outra, então a gente tem que estar sempre, vamos dizer, se atualizando, né, e aberto a esses conhecimentos novos o tempo todo, eu acho que é isso. Agora, a última pergunta dessa parte mais profissional, digamos assim. Para aquelas pessoas que estão querendo entrar na área, que estão querendo ter uma carreira de sucesso dentro da psicologia esportiva, quais as dicas, quais as sugestões você tem para eles? Olha, eu diria duas coisas. A primeira coisa é assim, você tem que gostar muito do que você faz. Você realmente tem que gostar de ser psicólogo, você realmente tem que gostar de atuar talvez com o esporte. Quando eu fiz a psicologia, muito honestamente, eu não tinha pensado em ir para o mundo do esporte, talvez por desconhecimento, mas eu sempre gostei da parte de trabalhar grupos e individual. Então eu tinha um pouco de dúvida da área que eu queria atuar, mas eu sabia que eu não queria atuar. Mas eu já fui com amor à psicologia, isso sempre existiu. Até porque o meu caminho foi inverso. Eu fiz terapia, aí minha terapeuta me deu alta, aí eu falei que eu não queria alta, porque eu gostava muito, mas porque eu gostava desse entendimento, né, do comportamento humano, de entender um pouco essa questão dos pensamentos, como a gente age, como funciona, né, então eu gostava muito disso. E aí ela me incentivou a fazer a psicologia, e aí eu me apaixonei, né, fiz com, assim, de uma forma que eu gostava muito. Então, a primeira coisa é você gostar realmente. Se você gosta, flui. Se você gosta mais ou menos, ou não gosta, faz porque alguém falou, né? Porque por qualquer outro motivo que não seja você ter escolhido, aí talvez, e isso acho que não é só para psicologia, acho que para todas as áreas, isso acaba sendo um empecilho, né? Porque vai ter momentos que você não vai ter tanto amor para fazer as coisas, para buscar, para ir atrás. A outra coisa, da parte especificamente da psicologia esportiva, algumas pessoas me perguntam, é que eu encarei a proposta de trabalhar com a psicologia esportiva num momento muito voluntário, né? Então não é que eu entrei logo, né, e já fui para o Corinthians, que já era um grande time, pelo contrário, eu entrei no momento e de 2016 para cá, muitas coisas mudaram. Né? O bom do Corinthians é que ela tem uma diretora que é muito representativa, que é a Cristiane Gambaré, que ela não faz coisas só pensando no Corinthians, mas pensando na modalidade, e isso faz com que a modalidade isso fez, né, com que a modalidade tenha crescido muito, mas eu entrei como voluntária, eu me propus a começar a fazer esse processo e fazer alguns trabalhos, então foram 2 anos como voluntária, no 4º ano eu comecei a ter uma oportunidade para ir crescendo junto com eles, né, então a gente precisa saber que a gente precisa desse começo, desse primeiro passo e ir aos poucos crescendo e aprendendo para a gente chegar em, né, cada um tem o seu objetivo para onde quer chegar, né, mas o meu objetivo nunca foi muito olhando não só onde eu queria chegar, mas entender todo esse processo e ir aproveitando esse processo. Então, o chegar onde a gente chegou foi a consequência de muito trabalho e não o inverso. Então, isso para mim acho que seria uma coisa importante, assim, né? Se você tiver a certeza que é isso que você quer fazer, então faça e aproveite o processo, cresça nesse processo, né? Isso que vai te dar a vivência necessária, o conhecimento para você melhorar cada vez mais, somado ao fato de que eu tenho que estar aberta para o crescimento constante, porque sempre vai ter. Então, eu acho que eu diria essas duas coisas importantes. Muito bom, ótima resposta. Agora eu queria fazer algumas perguntas mais curiosidades para conhecer um pouco mais sobre você. Tá Primeira bom? pergunta que eu sempre faço é qual que é o seu jogador preferido? Eu gosto do Messi. Eu acho que o Messi tem um carisma. Eu curto o estilo dele, assim, de ser, além de ser um jogador com muita habilidade, mas eu gosto me ver o Messi como primeira pessoa aí. E a sua jogadora preferida? Correndo risco de alguma atleta ficar com ciúmes aí, mas vamos lá. Olha, eu acho difícil, ainda mais porque eu trabalho com jogadoras, mas eu vou citar hoje a Grazi, porque a Grazi foi uma pessoa com quem eu fiz o trabalho em 2016, né? Ela foi uma das que deu esse espaço, vamos dizer assim, confiou no meu trabalho em 2016, quando elas ganharam a Copa do Brasil, e que se aposentou esse ano, né? Há uma semana atrás foi o jogo de despedida dela, e tudo que ela fez ao longo desses anos todos, que eu a conheço, e tudo que ela fez antes de eu conhecer, tudo que ela passou para poder chegar onde ela chegou, então ela com certeza seria um nome que eu falaria assim tranquilamente hoje. E o estádio que você sonha em conhecer um dia, em qualquer lugar do mundo? Qualquer lugar do mundo, ixi, do mundo eu não sei. Do Brasil, eu diria que é o do Inter, né? Beira-Rio. O Beira-Rio. Fiquei curiosa para conhecer o Beira-Rio depois de toda a reforma e tal. Do mundo, eu acho que
Nossa, tem tantos estádios bacanas para conhecer, né? Em Londres, Parece uma pergunta simples, né? Espanha, eu não sei te dizer assim de bate-pronto. Eu acho que tem muitos. Eu gostaria de conhecer vários. Agora eu queria te perguntar qual que é o seu filme preferido? Você sabe que é difícil um filme preferido, porque eu acho que eu gosto de tantos filmes. Eu acho que eu gosto de estilos de filme, não saberia dizer um filme preferido, mas eu gosto muito das histórias baseadas em fatos reais, dos documentários de histórias em fatos reais, das séries que fazem isso, assim. Minha linha preferida, mas eu não sei dizer um que eu mais gosto, assim. Né, eu acho que sempre que tratar documentário de fato, a biografia de alguém, um fato real, é uma coisa que para mim me chama mais atenção. E se a sua vida fosse um filme, qual seria o título? Olha, a primeira coisa que me veio na cabeça seria alguma coisa do tipo transformando a vida das pessoas, porque quando eu escolhi a psicologia, eu dizia, eu tenho uma missão, que eu falo que é minha missão de vida, que é fazer a diferença na vida das pessoas. E quando eu percebo que de alguma forma eu faço, às vezes tem gente que fala, Diara, você falou isso para mim uma vez e ficou gravado e eu percebi que isso me ajudou. Às vezes eu falo, caramba, nem eu lembro disso, né, dessa conversa, dessa fala. Então, mas para mim é muito significativo o fato de poder ajudar as pessoas e foi por isso que eu escolhi a psicologia. Então, eu acho que iria por um caminho desses, assim, transformando a vida das pessoas, qualquer coisa nessa linha. Uma boa resposta, uma boa resposta. Agora eu queria saber qual que é o seu esporte preferido depois do futebol. Não vale futebol. Eu acho muito bonito o vôlei. Eu gosto de assistir jogos de vôlei, assim. Acho que é um jogo estratégico, mas eu acho muito bonito quando eles jogam, né? Quando levanta a bola, vai lá e corta. Eu acho assim bacana, me chama atenção. Eu nunca fui do esporte, como nunca fui atleta, mas quando eu estava no colégio, eu lembro de ter participado dos campeonatos como jogadora de vôlei, assim, que era de todas as atividades da educação física, era o esporte que eu mais gostava de participar, e o professor também sempre me chamava, as meninas me chamavam porque eu gostava muito. Bom, bom. E agora um atleta que é referência para você, um atleta que você gosta muito também, de outro esporte, não vale futebol. Como eu entrei no mundo do esporte, vamos dizer, de 2016 para cá, que eu comecei a acompanhar um pouco mais. E eu acho que alguém do basquete, talvez, né? Eu acho que eu acompanho um pouco da história do basquete, do time dos sonhos, do Dream Team, né, dos Estados Unidos. Talvez eu fosse para alguém lá do basquete, talvez um Michael Jordan, né, pela forma, o próprio documentário dele que eu achei muito bacana, né, da forma como ele conta, e aí você vai entendendo um pouco como é a pessoa, como que é o atleta. Então talvez eu iria para uma linha aí do basquete. O documentário dele é muito bom, né? O The Last É Dance. muito bacana. É muito bacana. O Michael Jordan, sem dúvida, me veio na cabeça como uma pessoa assim, mas aí eu me lembrei de uma pessoa que é sensacional, que é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, acompanhei a história dele e acho que ele era um ser humano incrível, uma pessoa extremamente carismática, uma pessoa que se dedicava muito para ser sempre o melhor, mas sempre se comparando consigo mesmo. Então, eu vou substituir o Michael Jordan, vou deixar ele em segundo, e vou deixar o Ayrton Senna em primeiro, porque eu acho que ele é lembrado, né? Já passou tanto tempo da data que ele faleceu, mas ele é lembrado como se ele fosse ainda assim muito presente. Então, sem dúvida, o Ayrton Senna. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Tem dois poderes que eu gostaria de ter. Eu acho que eu gostaria de ter o poder de colocar um gorrinho assim e sumir dos ambientes. Acho que aquilo serviria muito. Eu acho que talvez o poder de ler a mente das pessoas em alguns momentos, acho que também seria um poder interessante. Ia ajudar um pouquinho no seu trabalho também. Acho que sim. Ou não, ia me atrapalhar, né? Ver a pessoa falando mal de mim lá, xingando tal, o trabalho, eu falei, ixi, não sei, ia ser engraçado. Tem os prós e os contras, né? Tem os prós e os contras. Qual o melhor time de futebol que você já viu jogar? Aí eu vou ter que puxar a sardinha um pouco pro meu trabalho, assim, porque eu gosto realmente, eu aprendi a olhar com um olhar diferenciado para as meninas do Corinthians jogando, e o que é assim passado exigido para elas muito é não só o jogar o jogar com qualidade, né, mas o jogar bonito, o jogar técnico, né, o jogar
estratégico, então eu acho que junta tudo isso, assim, no time, então acho que tem momentos que ela joga que eu falo, caramba, que bonito de ver, né, que bacana de ver, assim, então não é, lógico que o gol é o foco e a gente tem que fazer o gol, assim, mas eu vejo que elas têm movimentações em campo que eu vejo que são bonitas, assim, então eu vou ter que puxar a sardinha e falar que é o Corinthians feminino. Agora, outra curiosidade, um hobby que você tem, que você gosta muito. Eu gosto muito muito de duas coisas. Eu gosto de assistir filmes ou séries, sair para assistir ou assistir em casa, mas o assistir para mim me leva para um outro momento, assim, né? Me tira um pouco daquele dia a dia e me leva para outros contextos. Então eu gosto de assistir. Gostaria de ter mais tempo para assistir, acabo não tendo, e eu gosto muito de ficar com os meus sobrinhos. Eu tenho 2 sobrinhos, um de 11 anos e um de 5. E estar com eles, para mim, é uma coisa que me faz muito bem, é uma coisa que eu também desligo, assim, do dia a dia para estar com eles, então, com certeza, são 2 coisas que eu gosto demais de fazer. Muito bom. Agora, a última pergunta que eu queria te fazer é como você gostaria de ser lembrada? Eu acho que eu quero ser lembrada como uma pessoa que fez a diferença na vida das pessoas de alguma forma, né? Quando eu falo fazer a diferença, não quer dizer coisas extraordinárias. Às vezes você faz coisas muito pequenas, mas você consegue plantar uma sementinha muito boa na vida de alguém. Então, eu até não vou por esse caminho da grandiosidade, mas dos detalhes, né? Então, às vezes, uma fala, um abraço que você dá, um parar para ouvir alguém, uma sessão de terapia que tenha sido significativa para aquela pessoa no momento que ela precisava, pensando no meu trabalho, mas pensando como pessoa, assim, às vezes eu faço uma coisa, eu falo uma coisa e aquilo significa muito para a pessoa, né? Então, ou tem uma atitude, um gesto. Então, eu acho que quero ser lembrada dessa forma, assim, né? A pessoa que ela fazia diferença, né? Ela fez diferença em alguma coisa na minha vida. Excelente resposta. Jara, queria te agradecer mais uma vez, agradeço no começo, agradeço no final. A gente teve Obrigada, uma certa dificuldade para marcar aqui esse bate-papo, porque o pessoal que verdade. trabalha no Corinthians está sempre muito ocupado, sendo campeão, sabe? Então, de tudo, então, um dia mais A gente está sempre ocupado comemorando, então, mas mas para isso a gente tem que trabalhar muito, muito, muito mesmo. mas deu tudo certo, conseguimos, eu gostei bastante, espero que quem assista depois possa aprender um pouquinho também, e te conhecer Legal. também mais do seu lado profissional e pessoal. Então, deixei com espaço também para você divulgar redes sociais, LinkedIn, caso tenha vontade, e encerrar o Legal. nosso vídeo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, por ter tantos profissionais aí bacanas no mundo esportivo e tal. Obrigada por ter me dado essa chance de falar um pouquinho, né? E trazer algumas coisas que pode, como eu disse, agregar a vida de alguém de alguma forma. Você chegou até aqui porque você gostou do vídeo, então não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like aqui, vai me ajudar bastante. E compartilha esse vídeo com seus amigos, suas amigas que têm interesse na área da psicologia esportiva. Valeu pela moral e te vejo no próximo vídeo.